Bom dia, meu prezado José Roger. Hoje nós vamos já para a nossa segunda aula sobre Habermas. Como eu até falei no vídeo ou na aula anterior, nós iremos nos dedicar um pouco mais ainda de tempo em Habermas, devido à grande significação do pensamento e da proposta do Jürgen Habermas dentro do direito, e até para uma compreensão de uma visão do direito internacional e de várias teorias que são desenvolvidas sobre o direito a partir da proposta do pensamento e da filosofia de direito de Jürgen Habermas. Hoje nós iremos falar sobre a autonomia privada e pública e também tratar sobre os direitos humanos e a soberania do povo. Claro que ele vai iniciar e vai tratar e vai abordar, como nós iremos ver, dentro de uma perspectiva europeia, alemã, principalmente porque ele é de origem alemã, mas vai de encontro à proposta que é desenvolvida conceitualmente do direito internacional. Ele vai falar que na dogmática do direito civil europeu e alemão, ou alemão e europeu, invertendo, nós vamos ver uma determinante compreensão do direito em toda a sua abrangência, totalidade. A doutrina do direito, por exemplo, subjetivo, ela é muito influenciada pela filosofia do próprio direito idealista. Inclusive, de acordo com o Seivigen, uma relação jurídica, ela garante o poder que compete à pessoa e uma secular região e um secular determinado aspecto regional, aonde vai dominar simplesmente a tradição e a vontade popular, né, que acaba se tornando consentimento, certo? E ele também vai falar que, muitas das vezes, as liberdades subjetivas de ação, elas se tornam um reconhecimento intersubjetivo de parcerias. Então, à medida que a reflexão ela vai prosseguindo, vai crescendo um valor, vai sendo desenvolvido, sendo proposto um crescimento de uma visão ainda mais paulatina, de uma reflexão em que o valor intrínseco é atribuído ao direito privado e o direito até no seu sentido subjetivo. Então, se torna legítimo por si mesmo, porque a partir de uma invulnerabilidade da pessoa, concernente a uma aplicação livre dessa vontade, que vamos dizer assim, individual, vai garantir uma região de dominação independente. Então, o direito, ele se torna essencialmente, nesse aspecto, um direito subjetivo, um direito ao reconhecimento da liberdade, dessa liberdade que há de advir, ou que há de vir, de uma situação concernente a, principalmente, uma oportunização de uma medida de igualdade entre os sujeitos que detêm o poder e a vontade. Então, nessa linha é que vai surgir uma interpretação de direitos subjetivos, aonde os direitos negativos que protegem os espaços desta ação individual, eles vão fundamentando as pretensões, que são pretensões, inclusive, de ordem reclamáveis, tá? Ou seja, de ordens reivindicativas, não é? Porque elas trabalham judicialmente com intervenções ilícitas na liberdade, na vida, na propriedade e, principalmente, na autonomia privada. Autonomia privada essa que, para ele, ela é garantida dentro da esfera que é colocada, tá,
a partir de uma proteção do próprio direito, de principalmente propor contratos, fechar contratos, administrar contratos, né? E adquirir, herdar ou alienar propriedades, e aí trabalhar nesse direito imobiliário também. E aí, no entanto, nós vamos ver que no século XIX, ele vai falar que o direito privado ele surge a partir de uma legitimidade durante o tempo em que a autonomia privada do sujeito e do, claro, proprietário, não é? Ela se torna apoiada na autonomia moral da pessoa. Ela está muito vinculada à moral da pessoa. Então, no momento em que o direito, em geral, ele perde a sua fundamentação de cunho idealista, especialmente dentro de um contexto que surge uma força legitimadora dentro de um laço em que Kant, com auxílio, inclusive, do princípio do direito, vai estabelecer entre a liberdade de arbítrio e a vontade autônoma e a pessoa, com isso vai surgir laços que são rompidos do direito que passa a afirmar, segundo, inclusive, a interpretação positivista, como uma forma, inclusive, de revestir de determinadas, por exemplo, vamos colocar aqui decisões e competências com uma força da própria obrigatoriedade, certo? Fádica. Então, os direitos que são subjetivos, eles se tornam promovedores de reflexos de uma ordem jurídica que será responsável, nesse caso, por transmitir a indivíduos o poder de uma vontade que é incorporada, objetiva e promovedora de uma dominação conferida dentro de uma ordem jurídica. Aí vai entrar a outra posição que ele já vai propor a partir de uma interpretação utilitarista que, segundo o próprio Helling, ela se torna um proveito dentro de uma vontade que é constituinte de uma substância do direito que se torna uma introdução dentro do direito subjetivo e conceitual, num poder que ele é conferido ao indivíduo através da própria ordem jurídica, que vai ter, por fim, uma oportunização de consistir em ser um meio para a própria satisfação pessoal e também para a própria satisfação de interesses que são vinculados ao próprio ser. Então, é uma referência ao gozo, ao interesse, à permissão de uma extensão de um direito até, vamos dizer assim, privado, que se torna subjetivo, e ao próprio direito em geral, ao próprio sentido aplicativo do direito em toda a sua integralidade. Tá? E aí ele vai trabalhar também que esse direito subjetivo vai promover uma oportunidade de uma condição de uma liberdade de opinião, uma liberdade de arbítrio, um livre-arbítrio, e, ao mesmo tempo, vai também despir o direito objetivo de conotações de uma própria autorização subjetiva que é garantida através da vontade de um detentor de poder e revestida com isso de uma validade deontológica. Então, as proposições do direito, elas acabam por estabelecer liberdades que são de ação devidas e elas vão se dever compreendidas dentro de um modo que é considerado empírico e não teontológico, com uma validade que o próprio legislador político vai conferir às suas decisões e vai acoplar, como até, inclusive, se tornando normas pessoais essas que se tornam garantidas dentro de uma proposta e até dentro de um poder de sanção estatal que vai elevar a vontade do próprio legislador a nível da vontade do próprio Estado, da vontade do governo, da vontade daquele que detém o poder. Então,
Aí o Hans Kelsen, certo? Até concernente a essa circunstância, a esse fato, essa realidade, ele vai interpretar dizendo que ocorre uma caracterização, certo, dogmática do direito privado, que ela é interpretada de um modo individualista, como um conteúdo moral do direito subjetivo e que vai perdendo dessa maneira sua relação com a vontade livre ou até com o poder da pessoa de dominar e promover uma autonomia que se considera privada e merecedora de ser protegida pelo ponto de vista moral. E aí o Hans Kelsen ainda vai desengatar esse conceito do direito da moralidade, inclusive dentro da pessoa natural. Então, ao criar os direitos subjetivos, agora o Habermas vai dizer que a ordem jurídica estabelece um lógico para o sujeito que é portador desse direito, porque, quanto ao sujeito do direito, não se torna mais uma oportunização tomada como ponto de referência, mas irá acontecer desta forma para justamente evitar que o juízo ou um sujeito de direito ou uma pessoa venha a alcançar direitos subjetivos que se transformem desta forma em uma tautologia vazia de direitos subjetivos, tá? E aí ocorre também uma subjustificação de um contexto onde vai se obrigar a pessoa a significar e autorizar o direito e até submeter-se dentro de um conjunto de deveres que legisla e administra as normas que vão reger esse direito. Então, ela se torna uma doutrina dos direitos subjetivos em que vai passar a ser domínio de um funcionalismo do sistema que, com as decisões metódicas, irá se livrar de todas as normas e considerações que venham a ser de contexto e cunho normativo. Tá? Então, nós podemos colocar que, com isso, o pensamento do direito subjetivo irá manter viva a ideia de que o próprio direito privado é a proteção do direito fundamentado por aquele que há de servir em última instância para a manutenção da liberdade do indivíduo, da sociedade, e a própria liberdade individual, nesse caso, irá constituir uma ideia fundamental em função da qual o direito irá existir, e no âmbito do pensamento do direito subjetivo, esse direito, então, que é um direito privado, vai se tornar e vai ser avaliado dentro de um direito de concessão independente, que vai promover uma ação de acordo com as suas próprias decisões, tá? E aí, uma outra questão também a ser colocada e mensurada, que o Jürgen Habermas ele vai procurar posicionar-se contra, nesse caso, a reinterpretação funcionalista de uma concepção que corrige o princípio individualista com auxílio até de um conceito extraído da sociologia do direito, aonde ele reintroduz o direito privado dentro como um conteúdo moral. E aí ele vai dizer que ocorre com isso um conceito de direito subjetivo dentro das liberdades de ação da pessoa, dentro das suas responsabilidades para com a sociedade. E aí surgem os direitos primários para garantir à pessoa a sua proteção jurídica e para garantir também as ordens maiores que são supraindividuais. E com isso vai começar a se trabalhar uma doutrina do direito subjetivo, a qual ela vai começar quando os direitos morais que são subjetivos se tornam independentes e os quais vão pretender conceder uma legitimidade de uma maior
condição de um processo de legislação política, num sentido garantidor da liberdade, que vai outorgar aos direitos subjetivos uma autoridade moral, independentemente de uma legalização democrática, ao qual não poderá ser fundamentada no âmbito da própria teoria do direito, tá? E com isso ele vai se contrapor a um desenvolvimento que irá culminar na subordinação abstrata dos próprios direitos subjetivos sobre o direito objetivo, sendo que, com isso, vai conceder uma legitimidade que vai se esgotar dentro de uma legalidade, de uma dominação política, que ela acaba por ser interpretada em termos do positivismo do direito. Tá? E com isso também ocorre um desdobramento de uma discussão, de um verdadeiro problema que está ligado à posição central dos direitos subjetivos, que são privados, a uma fonte de uma legitimidade que ela se encontra dentro de um processo democrático, de uma legiferação e que vai apelar por ser um turno de um princípio de soberania do povo, dentro de um modo de um positivismo jurídico que vai introduzir um princípio de um conteúdo moral, de um direito subjetivo, de uma proteção da liberdade individual e até de também uma liberdade de ação subjetiva estruturada juridicamente, na qual momentos vão aparecer por inteiro e nenhuma relação, muitas das vezes, entre a autonomia privada e o cidadão vai ser concedida. Tá? Com isso, ocorrerá um conceito que podemos dizer idealista, tá? Ao qual ele pode até supor que o direito privado ele se legitima dentro de um argumento da razão, até como um próprio sistema de direito negativo e procedimental que irá garantir a liberdade partindo de si mesmo. E aí, Immanuel Kant vai trabalhar com uma forma inteiramente clara, dentro de uma questão até de legitimação das leis gerais, com doutrinas do direito que não vão se esclarecer dentro de uma democracia. E esses três princípios vão exprimir, principalmente, a ideia de uma autolegislação. Tá? E dentro dessa ideia de uma autolegislação é que surgem os princípios da autonomia. E aí ele vai dizer que, o Habermas, que se nós virmos nesse aspecto da autonomia, nos voltar ao pensamento do Thomas Hobbes, nós vamos ver que o próprio Thomas Hobbes ele defendeu a partir do conceito e da filosofia que ele abordou sobre os soberanos, dizendo que os soberanos não podem fazer pela felicidade interior do Estado a preservação de cidadãos das próprias situações causadas ou promovidas por conflitos internos e externos da própria sociedade. Com isso, é que surge a condição de uma falsa oportunidade de uma paz ou de uma passividade em meio aos conflitos naturais de uma sociedade, que são internos e são externos. E com isso, ele vai também compor até uma fundamentação utilitarista do sujeito, tá? E uma outra questão também a ser colocada é que o Habermas vai dizer que os direitos do homem, que são fundamentados dentro da sua própria autonomia, ele vai trabalhar com a questão ética, mas vai também trabalhar com a questão política do cidadão, a partir do princípio do direito que vai realizar uma mediação entre o princípio moral e a democracia. Então, com isso, vai surgir
uma condição de um conceito de autonomia que irá suportar uma construção inteira, que irá introduzir uma perspectiva até, de certo modo, considerado privada, mas que julga moralmente um conceito que formula uma imperatividade legal. Tá? Também nós podemos colocar que, dentro dos conceitos do princípio moral e do princípio de democracia, Habermas vai defender que eles se encontram interligados com circunstâncias que são encobertas pela própria arquitetônica da doutrina do direito. Então, o princípio do direito ele não constitui um membro intermediário entre o princípio moral e o princípio da democracia, e sim um verso da medalha do próprio princípio da democracia. E, no entender de Habermas, ocorre uma falta de clareza sobre a relação entre esses três princípios, que deve ser, inclusive, lançada na conta do próprio Immanuel Kant e do próprio Jacques Rousseau, que não trabalham com uma maior explicitação, dentro da visão de Habermas, da fundamentação moral e do princípio da soberania do povo. Tá? E aí ele vai contrapor a posição, principalmente de Immanuel Kant e de Rousseau, no que concerne a autonomia moral do povo. Tá? Então, a ideia dos direitos humanos e da própria soberania do povo determina a autocompreensão normativa de Estado e de direito democrático. E aí, a partir desta junção, ocorrem as doutrinas do direito natural clássico, que são principalmente de contexto ou até de visão aristotélica, e que vai trabalhar com uma reflexão do ethos da sociedade global, perpassando as camadas da população e interligando elas em diferentes ordens sociais que regem a sociedade mundial, entrando aí no contexto do direito a nível mundial. Tá? E aí, a partir desse sentido, é que nós vamos ver surgir em Aristóteles uma ética que trabalha com sentido subjetivista e que trabalha também de encontro ao direito moral e o direito, vamos assim, de ordem ética, que vai tratar principalmente da tradição cultural e que essa tradição cultural rege o comportamento, rege a moral e rege a condução da sociedade dentro das suas leis e normas. Então, os direitos humanos, eles se tornam princípios de soberania do povo, que, por formar ideias em cuja luz ainda é possível justificar o direito moderno, tá? E isso não se torna uma mera causalidade, porque essas ideias vêm a se somar-se com conteúdos que sobrevivem, de certa forma, depois que ocorre uma substância normativa de um ethos que está ancorado por uma tradição de contexto metafísico, religioso, e que vai passar a um crítico, ou melhor, a um crivo, a uma análise, a uma avaliação de uma fundamentação que ela é considerada uma fundamentação pós-tradicional. E, na medida em que essa questão moral e ética se diferencia entre si, ocorre uma substância que é considerada normativa e também filtrada nesse aspecto por discursos que se encontram de uma expressão de dimensão de autodeterminação e de autorrealização. Então, os direitos e a soberania do povo não vão se deixar subordinar literalmente a essas duas dimensões, porque existe entre eles afinidade entre os dois pares de conceitos que podem ser acentuadas de modo mais ou menos intenso, propondo tradições políticas que são surgidas nos estados e caracterizando como liberais e republicanas, indo de encontro até a visão de direito norte-americana,
que interpreta o direito humano como uma expressão de uma autodeterminação moral e soberana do povo, com expressões de autodeterminação ética, primando principalmente pela ética do povo, que é uma visão normativa dos direitos humanos de contexto norte-americano. Ok? Então, era essa a aula de hoje sobre Habermas. Nós ainda vamos ter umas 4, 5 aulas à frente sobre Habermas, mas hoje nós já concentramos-nos somente nesta abrangência de assuntos para poder, na próxima aula, nós conseguirmos e irmos avançando. Era isto, muito obrigado, José Roger. Qualquer dúvida, entre em contato, mande um áudio, a gente vai conversando.